E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos mergulhar direto numa análise super interessante hoje. A gente vai explorar um texto do Henrique Oliveira que, olha, é de abrir a cabeça. Sabe aqueles conceitos teológicos clássicos que parecem lá da antiguidade? Então, ele pega tudo isso e joga como um espelho para os nossos comportamentos de hoje, no nosso dia a dia mesmo. É literalmente uma ponte entre aquela moralidade antiga e a nossa era digital, que, vamos combinar, é frenética, né? E o jeito que ele estrutura tudo isso vai super direto ao ponto. Dá pra gente se reconhecer em várias dessas situações. E logo de cara, para dar uma ideia do tom do documento, ele manda uma reflexão bem forte sobre o que está nos jornais, tipo pessoas morrendo ou tendo a vida destruída simplesmente porque traíram ou enganaram umas às outras. Ou seja, o autor não está aqui para amaciar, ele já coloca as cartas na mesa, mostrando que a gente não está falando de um deslize bobo. Ele traz o peso real, as consequências gravíssimas na vida das pessoas e na sociedade. É como se fosse um alerta máximo, sabe, de que certas atitudes cobram um preço altíssimo. Então, para a gente organizar nossa imersão, o documento é dividido em 5 partes. Número 1, o alerta inicial. 2, as armadilhas espirituais. 3, a mente e o caráter. 4, os perigos da fala. E, por fim, o número 5, o corpo e os instintos. Começando pela parte 1, o alerta inicial, que é basicamente o aviso do autor. Bom, antes de listar regras ou apontar dedos, é legal entender quem está falando. O Henrique Oliveira se apresenta como um cara de 30 anos, e o que ele quer é avisar a gente sobre armadilhas. Mas não aquelas armadilhas colocadas por algum inimigo de fora, sabe? Quer dizer, na verdade, são ciladas que a gente mesmo monta para nossa própria vida. E é interessante que a vibe dele não é de condenar ninguém. O apelo principal aqui é para o estudo, para a autoconsciência e o arrependimento. Ele bate muito na tecla da misericórdia. É um chamado super honesto para a gente olhar para dentro. Partindo para a seção 2, as armadilhas espirituais. Aqui são os perigos espirituais de alto nível. Olha que sacada genial que o autor tem aqui. Ele pega a idolatria que, convenhamos, a gente logo pensa naquelas estátuas de ouro, nos deuses de pedra lá do passado, certo? E ele traz isso para o agora. Ele mapeia duas figuras muito reais. O narcisista digital, que é aquela pessoa obcecada pela própria imagem que faz dos likes e da validação nas redes sociais o seu próprio altar, e do outro lado, o fanático por carreira, aquele indivíduo que coloca o status, o dinheiro, o cargo corporativo acima de absolutamente qualquer coisa na vida, transformando o sucesso no seu grande Deus. É surreal o quanto isso é atual. E não para por aí, viu? Ele vai além e redefine a ideia de feitiçaria. Esquece aquela coisa mística de caldeirão, poções ou rituais mágicos. O texto trata a feitiçaria como algo absurdamente comum. O simples fato de você alimentar ódio constante. Sabe quando a pessoa deseja ativamente o mal de um rival? Fica emanando aquela energia pesada, torcendo para tudo dar errado para o outro? Pois é, na visão dele, essa é a bruxaria dos tempos modernos. Ele pega uma mágoa ou um rancor diário e eleva isso ao nível de uma ofensa espiritual gravíssima. Muda completamente a perspectiva, né? Nessa mesma linha, o documento lista umas personas bem específicas para ilustrar essa parte espiritual. Tem o rancoroso energético, que tenta prejudicar os outros só com a força do pensamento negativo. Aí tem também o manipulador espiritual, que é aquela pessoa que usa a fé dos outros, distorce as coisas de forma calculada para ter controle sobre eles. E ele cita também as figuras mais extremas, tipo o apóstata, que é quem abandona a verdade que já conheceu de forma superconsciente. E claro, o incrédulo. E na definição rigorosa do autor, o incrédulo não é só quem tem dúvida, mas aquele que fecha os olhos de propósito e recusa os fatos ou os milagres por pura teimosia. Avançando para a parte 3, a mente e o caráter. Aqui mergulhamos nas armadilhas psicológicas internas. Aqui o foco sai da espiritualidade abstrata e entra na nossa cabeça. Pensa no orgulho. O texto divide isso em duas frentes muito claras e perigosas. De um lado, o incorrigível. Todo mundo conhece alguém assim, né? Aquela pessoa que tem um ego tão absurdamente inflado que é incapaz de admitir um erro. Não aceita ser corrigida de jeito nenhum. Do outro lado, o soberbo religioso. Esse cara já pega o que ele sabe, seja de teologia, filosofia ou moral, e usa isso como um pedestal para olhar os outros de cima para baixo. Ou seja, a raiz da arrogância é a mesma, mas as máscaras sociais são totalmente diferentes. E quando o assunto é inveja e cobiça, o diagnóstico do documento é impecável. Não é só querer ter o que o outro tem. O autor aponta o lado mais sombrio disso através do destruidor de conquistas. Esse é o perfil que se sente mal de verdade ao ver o brilho de alguém. E ele trabalha ali na surdina, desejando ativamente ver a pessoa cair.
E também temos o eterno comparador, aquele que vive numa corrida pura de vaidade, focado só em ter mais ou superar os relacionamentos do próximo. Não é por felicidade, é só para ter aquele status de superioridade. É um veneno que corrói tudo. Aí, a gente chega numa questão central para conectar tudo isso. Como é que essas lutas aí de dentro, essas falhas escondidas no nosso caráter, vão aparecer nas nossas interações normais do dia a dia? Porque o orgulho e a inveja não ficam só na cabeça de portas fechadas. Uma hora, eles tomam forma material, no jeito que a gente lida com o mundo. E é exatamente isso que a próxima sessão vai mapear pra gente. Então vamos para a parte 4, os perigos da fala. O poder destrutivo das palavras. Essa etapa é bem intensa. O documento transforma fofoca, difamação e insulto em verdadeiras lâminas. Ele traz o juiz de vidas, que é aquela figura ardilosa que destrói a reputação de alguém sem piscar. Mas, claro, sempre com a desculpa conveniente de que tá só falando a verdade, sabe? E logo do lado dele, o brutal no falar. Esse é aquele que age com extrema grosseria e aspereza e ignora totalmente o estrago emocional que ele deixa nas pessoas em volta. É uma crítica fantástica àquela galera que tenta usar a sinceridade como desculpa para ser simplesmente cruel. E finalmente chegamos à parte 5, o corpo e os instintos. Os comportamentos físicos e instintivos. Saindo da fala, a gente mergulha nos dilemas mais físicos e tangíveis. O autor é muito firme quando aborda a pureza física e o autocontrole. Ele pega adultério e impureza, coisas que às vezes parecem ideias de séculos atrás, e mostra como isso vive solto hoje na figura do viciado em prazer virtual, encarando super diretamente o consumo de pornografia na internet como uma busca rápida e vazia. E sem rodeios, ele também expõe o exibicionista sensual, alertando a galera que usa a rede social puramente como uma vitrine de vaidade estética e provocação. É um olhar super crítico sobre o nosso comportamento online de hoje em dia. E para fechar esse ciclo todo, ele traz os últimos instintos básicos que a gente vê aos montes. A velha e conhecida ira vira o pavio curto. Sabe quem explode, perde a cabeça e grita por motivos absolutamente banais? A gula aparece no descontrolado que tenta afogar o próprio vazio emocional no excesso de comida ou álcool. E a preguiça ganha duas caras muito interessantes. O dependente nativo, que cruza os braços e espera que os outros resolvam sua vida, e o atalaia omitido, que é quem deixa de cumprir o próprio propósito, a própria missão, porque tem medo ou timidez demais para agir. Super específico, não é? O que nos leva ao pensamento final, pessoal. E isso é com certeza, independentemente das crenças de cada um, tá? Será que observar as nossas manias, os nossos hábitos tão modernos através da lente rígida dessas categorias espirituais lá de trás, acaba não sendo uma ferramenta incrível para a gente se conhecer melhor? É quase um espelho que tira a nossa maquiagem do dia a dia e mostra de cara os vícios que a gente normalizou? Deixo vocês com essa provocação, vale muito a pena dar uma refletida sobre tudo isso e ver como a gente se encaixa nesse mapa. A gente se vê na próxima análise.